Com o coração alegre aqui estamos, agradecendo ao nosso Criador, nosso Pai, ao nosso Redentor, o Senhor Yeshua, e vamos prosseguir na meditação, na reflexão sobre este livro, escrito por um discípulo, uma pessoa que conviveu com o Senhor Yeshua. Vamos abrir a Escritura, a palavra, no livro de Matitiahu, que é o livro que nós estamos estudando. A palavra do Senhor é para ser guardada. Por isso fazemos sempre uma revisão para que nós possamos fixar o assunto, guardar, para poder praticar. Matitiahu inicia a sua Bessorá, informando que Yeshua é o ungido, é o rei, é o descendente de Abraão e Davi, em cumprimento à palavra que foi proferida pelos Neviim. Logo no primeiro versículo nós temos esta expressão aí dita por Matitiahu. Esta é a árvore genealógica de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é uma revisão. A seguir, ele apresenta o precursor do ungido, Yohanan, em cumprimento da mensagem de Yehová Elohim por intermédio de Yeshayahu. Yohanan anuncia que o reino dos céus está próximo. A seguir, o próprio Yohanan apresenta o rei. O rei é provado, vence Satã. Tem que ter isso em mente. O rei é provado, ele vence Satã. Para dar início à sua jornada, ele tem que vencer aquele que exerceu o domínio, ainda que por astúcia, engano, mentira, mas até ali ele exerceu o domínio sobre aqueles que não tiveram contato, perderam, se afastaram-se do Criador. Todos se afastaram porque descendem daquele que se afastou do Criador no jardim de delícias. Foi expulso e a humanidade que preenche a terra é descendente deste homem que estava em rebelião com o Criador. Embora tenha nascido a semente de um que foi gerado quando ele tinha 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, por nome Shet. Shet veio Enos e vem aí uma sequência, Kenan, Mahalaliel, vem Yered, vem Metushela, Hanok, Lemer, aliás, em Hanok, Metushela, Lemer e Noa. E a humanidade vai se espalhar depois do dilúvio através de Shem, Yefet e Ham. Temos que ter essa visão, esse conhecimento, para não sermos iludidos pelas palavras dos que estão em rebelião contra o Criador. E para não estarmos escravizados por eles. Tudo fazem para manter as pessoas escravizadas. Para manter as pessoas escravizadas é necessário mantê-las afastadas do Criador. Aí elas vão estar servindo a Satã sem saber. Porque são escravas do pecado. Enquanto não ficam libertas do pecado, serão escravas de Satã. Então o Senhor é provado, vence Satã e inicia a pregação do reino. Yohanan prega sobre o reino está próximo, mas ele não pregava sobre o reino. Ele emergia para aqueles que estavam fazendo o retorno, para poder entrar no reino. Mas quem é o rei? Nem ele mesmo sabia. Ele vai apresentar o rei por inspiração, por orientação, porque ele era um homem que vivia unido com o Criador, esperando para que o Pai revelasse a ele quem era
o rei. E as pessoas que sabiam quem era o rei eram aquelas pessoas que tinham o Espírito Santo e que mostrava para as pessoas como Simeone, como Haná. Os outros vão depender para poder chegar ao rei. O Senhor Yeshua diz: ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai. E aí, então, o ser humano na Terra tem que estar atento para não trabalhar para o nada. Porque não adianta fazer discurso. Ah, eu sou dono. De quê? Ele não é dono nem do caixão, só se ele mandar construir o caixão antes. E se o caixão for muito bom, ele corre o risco de não ser enterrado nele. Ou depois de morto, como disse o Senhor Yeshua, não, acumulei tesouro na terra, onde os ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e a traça consomem. Os Parahor, por exemplo, mandavam enterrar, faziam aquelas pirâmides, sepulcros suntuosos, enterrava ali as suas fortunas. Ele tinha lá os pensamentos dele. Depois os ladrões levaram tudo. Ele ficou dormindo lá. O homem, nas trevas, trabalha para o nada. Ele é dono de nada. Não é dono nem dele mesmo. Só que eles se iludem. Então, o rei vence Satã, que era o rei que dominava. Os reinos do mundo estavam sob o domínio de Satã. Ele não mostrou para o Senhor Yeshua os reinos do mundo e a sua glória? Mas o Senhor Yeshua o derrotou. Era uma guerra. Satã com seus mensageiros. O Senhor Yeshua os venceu. Manietou e vai despojá-los. O rei é provado, vence Satã, inicia a pregação do reino e a instrução dos discípulos, conforme anunciou Moshe. E aí é bom guardar essa palavra, porque Moshe anunciou que viria um outro navio semelhante a ele. Vamos lá, Devarim. Devarim, aos que estão através da rede social, da internet, Deuteronômio, que é um nome que foi colocado, Deuteronômio, esse nome é uma agressão à Escritura, porque a palavra é Devarim. Deuteronômio é repetição de lei. Que repetição de lei? Deuteronômio traz revelações que nos outros livros não tem. Então, errado. E é preciso corrigir o erro, para quem tem juízo. Quem não tem, vai ficar... É importante isso, Devarim, capítulo 15. Capítulo 15, não, 18. Porque, preste bem atenção, porque você precisa guardar a palavra do rei. A palavra do rei. É diferente de guardar comentários que as pessoas fazem. Guarde isso no coração. Você está crendo no que o Senhor Yeshua falou, o rei, ou está colocando para dentro de si comentários que os homens fazem acerca dele? Você nunca vai conhecer o Senhor Yeshua dessa forma. Aqui no capítulo 18, falou Moshe, no versículo 18 e 19, os versículos, 2 versículos. Presta bem atenção. Aí é Yahová falando e Moshe que registrou. E eis que lhe suscitarei um navio no meio dos seus irmãos, da nação de Israel, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe... Você lembra que o Senhor Yeshua falou? Disse, a minha doutrina não é minha. Eu falo como meu pai me ensinou.
É o que o Senhor Yeshua está dizendo. Ele não ficou fazendo discursos de si mesmo. Ele aprendeu com o Pai ensinou para ele, e ele vai falar aquilo que o Pai ensinou para ele. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Quer dizer, se a pessoa ouve, não é? Ouvir aqui não é no sentido apenas de escutar, não é ouvir barulho, é ouvir no sentido de obedecer. E aí eu chamo a atenção que tem muita gente que grava versículo e fala em cima de um púlpito. Por aí afora é assim, para se exibir. Mas ele mesmo não obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que não ouvir, que não obedecer, eu requererei dessa pessoa que ouviu, mas não deu a mínima importância. Não quis saber. Isso os irmãos sabem. Os irmãos que leem, meditam na palavra do Senhor, vi lá as reações que ocorreram, não é? Com os neviinhos, que falavam da parte de Jeová, as reações de muitos, e com o próprio Senhor Yeshua. O que fizeram com ele? O ódio que acumulavam no coração contra ele, porque ele, não é? Falava. Então, um navio, porque o navio semelhante a Moshe, porque Moshe era um mediador de uma aliança. Moshe não era rei. O rei era o pai. Moshe era um mediador. Ele falava da parte do pai para o povo e levava do povo para o pai. Ele era aquele que mediava de uma aliança. Agora vem o Senhor Yeshua, que é o mediador de uma nova aliança. Deu para entender isso, não? Guardou isso? E você precisa guardar, porque muita gente vai ficar no seu ouvido, querendo tomar o lugar de Elohim, o lugar do Senhor Yeshua. Porque tem de gente na terra, os que são inimigos do Senhor Yeshua, eles são associados a Satã. Ele vai usar até a palavra do Senhor, mas com a aplicação que Satã utilizou. Ele citou a palavra do Senhor para Ravá, só que ele aumentou algo. Aumentar ou diminuir, você aí tem que prestar atenção. Se a pessoa está aumentando, está dizendo que o Senhor não disse, ou está tirando aquilo que não lhe interessa, porque ela quer manter as pessoas escravizadas para satisfazer os seus interesses. Aí cabe a cada um de nós prestar atenção, para não sermos enganados, como fez Satã com Ravá. Ela não prestou atenção, ele já tinha adulterado. É assim que Elohim disse, não. Colocou um não. E ali foi suficiente para atraí-la e ela ser escravizada. E através disso, ela influenciou, foi ela que deu o fruto para Adão. E Adão tomou e comeu. Associou-se a ela. Na escola bíblica passada, esse texto aqui é da escola bíblica anterior, certo? Agora, na escola bíblica passada, nós começamos aqui, o Senhor Yeshua falando, não penseis que vim violar a Torá. Entenda isso, a Torá foi dada por Moshe. Muitas vezes se coloca a palavra Moshe falou, mas isso aí é uma figura. Moshe está sendo usado como uma figura, não é? Mas ele não é o autor da Torá. O autor da Torá é Yehová. Ele é o mediador. Ele vai transmitir o que ele recebe do Pai. E aí se usa uma figura. Temos que estar atento a isso, para poder tirar a lição correta do texto. No próprio, aqui em Matitiah, nós temos um local que o Senhor Yeshua fala sobre isso, faz uma pergunta para ele, e ele responde, Moshe lhe deu este mandamento, quer dizer, Moshe lhe deu, mas Moshe deu porque recebeu do Pai. Entender essas questões é importante
para não ser desviado da ideia. E muitas vezes até a tradução desvia a pessoa da ideia. Não está transmitida a ideia correta. Ele substituiu uma palavra por outra, colocou uma palavra no idioma em substituição da palavra original. Mas essa palavra que foi substituída não transmite a ideia que a palavra original transmite. Por exemplo, já falei isso para os irmãos. Quando diz assim, em português está, o Senhor bem sabia o que havia no homem. Ele bem conhecia, sabia. O verbo é o mesmo. Yadar. Ele bem sabia, conhecia o que havia no homem, mas em hebraico não está assim. Quer dizer, ele conhece o etzer do homem. Mas o que é o etzer? Isso o texto em português não transmite. Isso eu já falei para os irmãos aqui. Que é a estrutura do ser humano. Que está relacionado com o corpo, com a alma, não é? E o espírito morto. Vamos seguir em frente. Não penseis que vim violar a Torá. Os Neviim, eu não vim para violar, mas para cumprir. Aqui é só uma leitura, porque isso nós já comentamos. Pois seguramente eu vos digo, até que os céus e a terra passem, não passará um iude da Torá. Que em português está lei. Nenhuma coisa mínima. Nem uma coisa mínima passará da Torá. Até que tudo se cumpra. Todas elas se cumpram. Por isso, todo aquele que violar um destes pequenos mandamentos e assim ensinar para os homens, insignificante, desprezível, será chamado no reino dos céus. Mas o que os cumprir e ensinar para praticá-los, honrado, respeitado, venerável, notável, será chamado no reino dos céus. Isso comentamos, inclusive fizemos referência a Daniel na ocasião. E eu vos digo, versículo 20, se não elevardes a vossa justiça mais do que a justiça dos sofrim e dos perushim, não entrareis no reino dos céus. Observe que é o rei falando. Como é que deve ser cada pessoa para poder entrar no reino dos céus. Se você é dono de uma empresa e você vai treinar os seus funcionários, você vai treinar os seus funcionários segundo o que você pode fazer, segundo o seu caráter, segundo os seus propósitos, o que é que você espera dos seus funcionários. Então, é o que o Senhor Yeshua está fazendo. O Pai não mandou um mensageiro celestial, no sentido de que ele é um espírito para fazer isso. Ele mandou o Filho. E o Filho teve que despojar-se da sua glória, vestir-se de carne para estar aqui como homem. Mas tem que olhar o caráter dele, que muita gente não viu. E ele está agora chamando pessoas para fazer parte do seu reino. E é ele mesmo que está ensinando a essas pessoas. E confiou a essas pessoas o trabalho que ele tinha começado a fazer. Veja que Yehudá, apesar de ter andado durante todo aquele tempo com o Senhor, Yeshua não foi capaz de transformar-se para fazer parte dos 12. Ele ficou fora, porque ele estava servindo a Satã, embora estivesse andando ao lado do Senhor Yeshua. Mas ele servia a Satã. Tanto que, quando o Senhor Yeshua estava à mesa ali com os 12, e Yehudá também estava, o Senhor olhou e disse, olha, o que tem que se fazer, faça depressa. Porque Satã já tinha entrado em Yehudá. E entrou em Yehudá na presença do Senhor Yeshua. Mas por quê? Porque Yehudá pertencia a Satã. Por decisão dele. Ele tinha apego a algo. E ele trabalhava só por aquilo. Se não elevardes a vossa justiça mais do que a justiça dos sofrim e dos perushim, não entrareis para o reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não assassinarás, e aquele que assassinar será entregue para julgamento pelo juízo. E eu vos digo, o que se irritar
se indignar, se irar, se encolerizar contra o seu irmão, sem causa, será entregue para julgamento dos juízos. Observe que a pessoa não vai ficar impune. Lembrando que, já falei isso para os irmãos, o reino dos céus, ninguém precisa chegar para o Senhor Yeshua contando história. Ninguém precisa falar para o Senhor Yeshua a meu respeito. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é cada ser humano na Terra. Ninguém precisa contar história para ele. Aleluia. Vou reforçar. Esse trabalho é feito para quem quer entrar no reino. Tem que tomar as providências. E que quer fazer parte desse reino. Certo? E eu vos digo que se irritar, se encolerizar, se irá contra o seu irmão sem causa, será entregue para julgamento do juízo. E o que chama para o seu irmão fútil, imprestável, todo, ignorado, um besta. Esses termos que são de desprezo, né, para com o seu próximo, será entregue nas mãos do Sanhedrin, que é o Tribunal Superior. Não tem nem primeira instância, vai direto. E o que eu chamar vil será lançado para o fogo do inferno. Isso porque o Senhor não precisa de testemunhas para julgar ninguém. Eu preciso. E ele, inclusive, fala como é que eu devo fazer o julgamento. Eu não posso fazer um julgamento fora das normas estabelecidas por ele. Certo? Então, o homem, para julgar, precisa saber como fazer o julgamento das normas estabelecidas pelo Senhor. Tem crente que julga o outro, condena, e ainda vai falar para o outro mal contra aquela pessoa. Está julgando, está condenando. Com base em quê? Quais são as testemunhas que estão sendo utilizadas? Tem crente que ele acha que porque ele contou uma história para mim, mas eu já falei com o pastor. Mas na hora que eu chamo para ele para testemunhar, não, pastor, não diga que foi o que eu falei, não. Essa pessoa está incorrendo numa condenação gravíssima, só que ela não sabe. Porque a testemunha não pode se omitir de testemunhar. E se ela se omite, ela é culpada do crime que foi cometido. Porque não houve a punição porque ela não testemunhou. Ela está de posse. A testemunha está de posse, ela falou. Queria que a pessoa fosse condenada, por que não apareceu para... A pessoa pensa que juiz é coisa séria. Aleluia? E aí você vê esse universo de pessoas iludidas, que não sabem o que é o reino de Elohim, nunca entraram nele. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz... Aliás, versículo 30 não, nós estávamos no 25. Dá-te pressa. Aliás, é no 23 agora. Portanto, quando trouxer uma oferta para o altar, e o teu coração ali disser para ti, e teu irmão tem uma queixa contigo, deixa ali a tua oferta diante do altar. E vai, humilha-te. Insiste com teu irmão, e então vem e apresenta a tua oferta. Isso para que a tua oração não fique impedida. É o mesmo caso de marido e mulher. Tem que saber conviver. O casal precisa saber conviver dentro das normas estabelecidas para o Senhor, para que a oração não fique impedida. Aleluia? Portanto, a vida conjugal não é uma coisa que de qualquer jeito. Ambos têm que se submeter ao Senhor. Eu estou falando de reino de Elohim. E aí entra algo sério. Tem pessoas que pensam que qualquer ajuntamento é casamento aos olhos do Senhor. Quando não é. Quem vive fora dos padrões do Senhor não tem direito algum de solicitar nada a Ele. Que não faz caso da sua instrução para aplicar a si mesmo, vai clamar. Mas o Senhor não vai ouvir. Isso está escrito lá em vários textos, tem Mishilei. Não dão ouvido.
E aí entra uma série de prejuízos que ocorrem por causa da dureza de coração, ou da mulher ou do homem, que não quer se submeter ao Senhor. Ele ou ela quer ser o Senhor, ou a senhora. Tem igrejas, entre aspas, por aí, que tem senhora. E o povo se curva diante da tal senhora. Isso é satânico. Versículo 24, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai e humilha. Insiste com teu irmão, então vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25, dá-te pressa, reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda estás com ele no caminho, para que não te entregue o teu adversário ao juiz e o juiz te entregue ao comissário, ou policial, ou ao carcereiro, e ele te ponha no calabouço, na masmorra. E eu seguramente te digo que não subirás dali até que pagues a última moeda de pequeno valor, o último centavo. Nós comentamos com os irmãos também sobre isso. É o Senhor Yeshua falando para os discípulos. Então, ali, havia multidões ali ao redor também, mas ele está instruindo para aqueles que querem entrar no reino e fazer parte do reino. Nós temos um texto, é bom os irmãos observarem, Lucas capítulo 6, versículo 40, nós vamos ler aqui. É um texto conhecido, depois vamos lá para Yohanan, capítulo 8, fazer aqui, para você e eu, nós, guardarmos a palavra no coração. O Senhor Yeshua está instruindo aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Ele não vai dar instrução que ele está dando para os discípulos, ele não vai dar para qualquer um. O versículo 40 do capítulo 6 de Lucas diz aí o quê? Gravou? Leia de novo aí para você gravar isso aí. Seu mestre. Será como seu mestre. A pergunta que eu faço para mim mesmo, para todos nós, é: quem é o seu mestre? O que é que você aprendeu com ele? Ou está aprendendo com ele? É uma pergunta que a gente tem que fazer para ajudar as pessoas. Não é discutir teologia, ficar discutindo. Não. Quem é o teu mestre? O que é que você aprendeu com ele? O Senhor Yeshua está instruindo. Essa sequência aqui é uma sequência que tem que ser observada. O que é que o Senhor está ensinando? O agrupamento feito por Matitiarro dos ensinamentos que foram dados pelo Senhor Yeshua. Não todos os ensinamentos, alguns. Note que quando ele fala, por isso que eu trouxe aquele texto de Devarim, capítulo 18, versículo 18 e 19, que nós lemos, um navio semelhante a mim. Por quê? Ele é o mediador, e Yeshua vai ser o mediador dessa nova aliança entre o Pai e aqueles que vão entrar no reino. Porque Israel não entrou no reino, ele recebeu o reino, mas perdeu. Era para ser um reino sacerdotal, mas só uma tribo conseguiu o sacerdócio. Depois, temos o fato de ele estar recebendo a mensagem do Pai e transmitindo para a nação. O Senhor Yeshua vai receber do Pai e transmitir para aqueles que vão compor este reino. Certo? Moshe recebeu do Pai e transmitiu. O Senhor Yeshua não vai anular isso, como ele mesmo não vinha anular a Torá. Mas ele recebe do Pai e vai ensinar. Certo? Para quem vai compor o reino. Não é quem vai entrar numa instituição religiosa e dar por satisfeito. Compor o reino, entrar no reino. Então, o discípulo vai ser instruído pelo Senhor. Aleluia. E cada pessoa precisa aprender com ele. Vinde a mim. Vinde após mim. Aleluia.
Glória ao Senhor. Então, note bem isso aí. O discípulo não é superior ao seu mestre. Mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Uma pergunta que eu devo fazer aqui para todos nós mesmos, para mim mesmo, todos os dias eu estou lá pensando nisso, nessa questão. Eu já falei muitas vezes aqui para os irmãos. É um desafio para todos nós. Nós temos que fazer a prova de nós mesmos. Como diz Shaul, provar e ver se pode permanecer na fé. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque se não fizer isso, vai tomar indevidamente, vai receber o quê? Está escrito lá. O que vai acontecer está escrito. Quem vai alterar isso? Aleluia. Esse é um problema de muitos crentes que não conseguem confiar no Senhor. Confia mais no homem do mundo do que no Senhor. Então, os ensinamentos são para os filhos do reino. O discípulo não está acima do mestre. Agora vamos lá para Yohanan, no outro texto que eu falei para os irmãos. Yohanan, capítulo 8, versículo 31 e 32. É um texto muito citado, mas normalmente não vivenciado. Disse Yeshua para quem? Para os Yehudim que criam nele. Ele não está falando aqui para os que não tinham crido. Eles ouviram o que o Senhor Yeshua falou, creram, e ele vai se voltar para este grupo, dos que creram. Se permanecerdes no meu ensino, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. É João 8, 31. É o Senhor Yeshua falando. Porque muitas vezes você só ouve essa parte aqui do versículo 32. Que diz aí o versículo 32? Isso, e conhecereis a verdade vos libertará. A citação desse texto em si mesmo, mas qual é a verdade? Pilatos fez essa pergunta. Certo? Ele está falando isto para aqueles que ouviram a palavra, receberam a palavra, estavam crendo nele, sabiam que ele era o Mashiach, o ungido, o rei, e agora estavam ali recebendo a palavra. Ele se voltou para estas pessoas e disse essas palavras: se vós permanecerdes nos meus ensinos, o Senhor Yeshua disse que é para fazer algo, a pessoa não permanece. Essa pessoa não pode se tornar um discípulo do Senhor Yeshua, porque não guardou a palavra inicial. Não se tornou discípulo, então não vai aprender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem muitos crentes que permanecem como escravos e não percebem isso. Eles são simplesmente evangélicos, são simplesmente católicos, cristãos, e vão comer ovo de Páscoa, ovo de chocolate, dizendo que é celebrando Páscoa. Olha que absurdo, que aberração. Estão celebrando o quê? Isso é um insulto ao Criador. Isso é blasfêmia. Aí vem uma série de argumentações para tentar justificar. O mundo é assim, tem sempre uma justificação, um palavreado. Muito bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o mundo quer que as pessoas continuem como escravos deles. Os líderes do mundo querem liderar os escravos. E por isso fazem de tudo para a pessoa não sequer nem ler a Escritura Sagrada. Porque esse esforço que esses criminosos fazem, esses empresários do crime fazem, para nas escolas não ter nem na biblioteca uma Bíblia. Tem livro de tudo quanto é espécie, de prostituição, tem lá nas bibliotecas. De mentira, de engano, de guerra sangrenta, está nas bibliotecas. Mas a Bíblia não pode. Eles são a pior espécie de gente que existe na Terra. Mas o povo gosta de continuar como escravo.
quem é o teu mestre. Todo discípulo bem instruído será como o seu mestre. Aí, nesse mesmo livro, um livro muito conhecido nosso, para nós darmos continuidade no estudo no livro de Matitiahu, precisamos guardar a palavra do Senhor Yeshua para nós darmos a importância aos seus ensinos. Yohanan, capítulo 14. Muita gente já sabe aí dos irmãos, já sabe onde é que eu vou ler. Isso foi dito pelo Senhor Yeshua. E você não precisa perguntar ao suposto mensageiro do Senhor, porque se você for mostrar esse texto para muitos que tinham título de pastor, título bom, títulos, eles vão desconversar isso aqui. Não, porque isso aqui não é bem assim, é porque isso é... Certo? Porque eles não têm condições de fazer. O problema é um texto como esse aqui vai confrontar. E confronta todos nós. E diz aí o versículo 12, do capítulo 14. Quando um crente desviado lê esse texto, ele fica incomodado. Ele fica incomodado. Aí ele vai conversar com outro crente. Não, mas não é bem assim. Você acha que uma pessoa pode fazer obras maiores do que o Senhor Yeshua fez? Que obras maiores são essas que ele está falando? Que vai fazer? Ele está falando para quem? Para os que entraram no reino e estão aprendendo com todo discípulo bem instruído será como seu mestre. E eu estou mostrando isso para os queridos irmãos, para que você se firme na palavra do Senhor, para você edificar-se, porque senão você vai construir na areia. Quantos crentes você conhece, na hora da tempestade, ele não cai? Muitos só querem, ele edifica na areia, quando ele tem, vai embora. É a questão de caráter. Qual foi o caráter que foi formado? Ah, não, mas se a pessoa tivesse aprendido, tivesse alguém para lhe ensinar, e por que Yehudá não aprendeu? Será que o Senhor Yeshua não sabia ensinar? Aleluia! O que é que Yehudá aprendeu a fazer? Ele expressava o caráter de quem? Ele era discípulo de quem? Embora estivesse andando com o Senhor Yeshua. Mas não era discípulo do Senhor Yeshua. Ele fez todo o tempo que ele andou com a bolsa. O que é que ele aprendeu a fazer? O que é que ele fazia? Porque ele aprendeu isso com quem? Pois é. E continuou. O caráter dele não mudou. Aleluia? Então, voltemos então ao Matitiahu, porque no mesmo livro de Yohanan você vai ver depois um registro que outros não fizeram, mas Yohanan fez. Eu não faço muita referência agora nesse estudo sobre Yohanan, porque a Bessorá de Yohanan é completamente mais aprofundada, né? E uma pessoa que não tenha nascido do alto, ela não vai ter condições de entender os ensinamentos do Senhor Yeshua, de guardar o que o Senhor ensina. Ela não é do reino, ela vive o mundo. Para viver o mundo, você não precisa estudar a Escritura. Agora, o Senhor Yeshua, vamos continuar. Agora no versículo 27. Ouviste o que foi dito. O quê? Como é que é? Não cometerás adultério, não adulterarás. Note que aí, o Senhor Yeshua, depois de ter falado a respeito da conduta, da justiça, que a justiça dele tem que exceder a justiça dos sofrim e dos perushim, ou seja, escribas e fariseus, como está em português, eles não entrarão no reino dos céus, porque no reino dos céus, o caráter das pessoas no reino dos céus tem que ser superior a qualquer pessoa do mundo.
O caráter de uma pessoa que é do reino do céu, que diz que é crente, que é seguidora do Senhor Yeshua, não pode ser um caráter inferior a uma pessoa do mundo. Aleluia. Aí você coloca um crente ao lado de uma pessoa que teve uma educação do mundo, mas foi bem educado pelos pais. A pessoa do mundo não mente. Pouco. Mas o crente mentindo, com astúcia, com malícia, com engano, com fingimento, como que isso é do reino dos céus? Olha o que o Senhor Yeshua vai dizer para os Ihudim, para os Perushim principalmente. Nós vamos chegar lá. Porque é a questão de moldar o caráter. Se uma pessoa não nasceu do alto, como é que ela vai ter o caráter? Vai expressar o caráter de Arruvá simplesmente porque ela tem um cartãozinho de membro? Membro de quê? Então, note que exceder tem que estar acima. É questão de conduta. Justiça é uma questão de caráter. Não basta o título de juiz para dizer que vai praticar justiça. Tem o título de juiz, tem toga de juiz, tem tudo de juiz, mas é um desajuizado. Um marginal. Agindo fora da lei. O título não faz a pessoa. Aleluia. Bendito seja o Eterno. A questão nós como filhos de Elohim, nós temos que ter uma conduta. Como que eu vou ficar preocupado? Não, porque a economia. Como que eu vou ficar inserido nesse contexto de um mundo perdido, de perversos? Querer pautar a minha vida, conduzir a minha vida pelos discursos que os homens do mundo fazem. E como muitos crentes vão ficar de um lado, outro fica do outro, discutindo, um guerreando contra o outro, o que é isto? Bendito seja o Eterno. A questão de expressar o caráter. Não nasceu do alto, não vai expressar o caráter do pai. Porque o caráter, a personalidade se forma com os fatores. O fator inato e os fatores adquiridos. O fator inato é o pai, é o caráter, é a natureza do pai que ele recebe pelo nascimento do alto. Agora ele vai adquirir os fatores que vai capacitá-lo a expressar os atributos relacionados com o Criador e o homem. E o padrão é o Senhor Yeshua. É o Filho. Nós somos filhos, então temos que viver de acordo com a conduta do Senhor Yeshua. E aí eu tenho que cada dia ir me moldando, porque eu vou me tornando. O tornar-se não é uma coisa automatizada. Não, eu levantei a minha mão para Jesus. Não é uma coisa automatizada, tem que se tornar. O Senhor nos dá o poder para que nós nos tornemos filhos dele, para expressá-lo. E aí eu tenho que aprender. Aprender com quem? Porque tem pessoas que elas, como não querem chegar aonde o Senhor quer chegar, ou não quer reconhecer o seu estado, ela fica olhando o erro dos outros para tentar justificar-se. É o crente bandido. Ele não olha para o que é certo, ele olha para o que é errado, ou supostamente ele fica procurando o erro para tentar justificar a sua fantasia. Aleluia. Mas não adianta querer entrar fantasiado, porque o dono do banquete vai entrar para observar os convidados. E tem um lá que está fantasiado. Ele está se aproximando. Como é que fica esse fantasiado? Poxa, será que ele está... Amigo, como tu entraste aqui? Sem as vestes nupciais. Ah, mas o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso, ele mandou. O que é que ele mandou fazer? Porque ele é misericordioso. Ele não quer que os fiéis sejam contaminados por causa de um vagabundo. Tem que lançar fora. Aleluia. Muito bem, queridos. Não adianta se disfarçar.
O Senhor conhece. Ele olha dos céus e vê todos os caminhos dos homens. Olha, maravilha, não é? Que segurança isso dá para nós. Muito bem, vamos então prosseguir. Não adulterarás. Isso é o que está escrito. Isso é o que está escrito na Torá que Moshe recebeu do pai. Não adulterarás. Essa palavra é uma palavra de grande repercussão na Escritura, mas que é aplicada apenas numa questão de um relacionamento físico conjugal. Quer dizer, é o pecado que é cometido, não é, por uma pessoa casada. E aí tem que ter paciência para fazer um estudo como este, porque normalmente as pessoas já vão para a Escritura com a cabeça feita. Ela não vai examinar a Escritura, estudar a Escritura para saber o que é que está sendo dito, o que é adulterar. Pois uma pessoa pode adulterar, por exemplo, o vinho para obter um lucro mais acentuado. Ele coloca água no vinho, isso é adultério. Bota algo no leite, adultera o leite, porque quer ganhar mais. Isso é adultério. Ele conta uma história mentirosa para induzir a pessoa ao erro, para se passar por inocente. Isso é adultério. Ele está enganando a pessoa com seu relatório. Fixo também na questão, principalmente, do relacionamento conjugal. Agora, essa é a palavra que, no julgamento do homem, o adultério, por exemplo, a mulher, normalmente, não é, isso está relacionado com a mulher casada que tem um relacionamento extraconjugal. Tanto o homem como a mulher são passivos de condenação. E aí entra a questão, esse tema é um tema abrangente, que já temos colocado aqui para os irmãos, essa questão, que levaram aquela mulher ao Senhor Yeshua, não é? Aqui, Senhor, pegamos esta mulher em flagrante adultério. A lei manda, quer dizer, a Torá manda que as tais sejam apedrejadas. Aí o Senhor Yeshua estava escrevendo e continuou escrevendo em silêncio, não respondeu nada. Perguntou, e tu, o que dizes? E eles insistiram, e o Senhor Yeshua disse então para eles, aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso por aí tem até hinos produzidos, dizendo que a mulher passou, não é? E que o Senhor não condenou, que a mulher não está... Ela entrou no reino? Não, porque o Senhor não disse, vinde após mim. Ele disse, vai, e não peques mais. Ele não a inocentou. Mas por que então o Senhor Yeshua não a condenou? Porque o Senhor Yeshua, se ele tivesse condenado, como eles queriam, ele teria insurgido num crime, porque ele não tinha sido instituído como juiz daquela sociedade. Por outro lado, o que é que diz a lei a respeito da condenação de uma pessoa? Quando ele disse, aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todos eles foram embora, a partir do mais velho até o mais moço. Sobrou quem? Ninguém. Mas, então, o que diz a lei a respeito da condenação de uma pessoa? Tem que ter testemunha. Ficou alguma? Porque todas as testemunhas eram falsas, injustas, porque a lei manda que os dois sejam condenados. Eles só levaram a mulher. Então todos eles se condenaram com a própria boca. Pegamos essa mulher em flagrante adultério. E a lei manda que as tais sejam apedrejadas. A lei não manda que as tais, mas a lei manda que os tais sejam apedrejados. Então eles se condenaram com a própria boca. Porque eles estavam sendo parciais.
E o Senhor quer que seja imparcial no juízo. Então, quando eles foram embora, o Senhor Yeshua disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele podia condená-la? Tinha testemunha? Poderia ter, tanto que ele disse: vai e não peque mais. Você pecou, mas eu não vou te condenar. Porque ele ali estava agindo como homem. Ele não veio para condenar, porque condenada ela já. Ele veio para salvar. O que aconteceu a partir depois daquilo ali, nós não sabemos. Havia os procedimentos para se saber das coisas? Sim, mas não se pode cometer injustiça no juízo. Cadê o homem? Se tivesse que condená-la, teria que condenar o homem também. Mas ali só estava a mulher. Então ele não vai ser imparcial. Aliás, ele não vai ser parcial. Ele tem que ser imparcial. Para condená-la, tinha que condenar o homem. Também. E esse cuidado a maioria não tem. E a maioria, você vê que por aí afora, a coisa fica como se o senhor, não, mas o senhor, ele não condenou a mulher. Ela já estava condenada. Como todo homem no mundo já está condenado. O mundo está condenado. Ele não veio para condenar porque o mundo já está condenado. Aleluia? Então, não adulterará. Eu vos digo, agora ele vai entrar aqui, porque na lei, o julgamento do homem tem que haver testemunhas. E a Escritura diz que ninguém será condenado por qualquer pecado apenas por uma testemunha. Uma testemunha só não é suficiente para condenar uma pessoa em juízo, porque o homem não tem competência para fazer uma condenação dessa. Porque a exigência do Senhor é que tem que haver, no mínimo, 2 testemunhas. O problema dos crentes pecarem é o desprezo que eles têm para com a Escritura Sagrada e os seus líderes os afastam da Escritura. Aí fica essa bagunça que se vê, que ao invés de ser um culto, reverência ao Senhor, você vê é uma irreverência, um desrespeito, certas reuniões que existem por aí. Mas é diversão do que um culto ao Criador. Estão atrás de novidades. E aí, os prisioneiros, os escravos, estão atrás de alguém que lhes satisfaz. Me dá uma esmola aí, por favor, estou muito triste. Faz alguma coisa, canta aí para mim uma música. Diz uma palavra para mim. Os mendigos. Agora vamos ver o ensino do Senhor Yeshua. Versículo 28. E eu vos digo, todo que põe o seu olho em uma mulher para desejá-la, ansiar por ela, unir com ela, juntar com ela, ligar com ela, você já sabe o que é que ele está dizendo, né? Ele olhou para a mulher, ficou maluco. Com espírito de prostituição, o que está escrito aí? No reino de Elohim, não é o ato em si apenas. O desejo, o descontrole já é. Porque aquele que é nascido do alto, ele vai viver de acordo com o espírito nascido do alto. Ele vai ter controle. Ele não vai olhar para uma mulher como se fosse apenas um objeto, uma caixinha de prazer. O filho de Elohim não faz isso. Ele tem capacidade de olhar para a mulher como um ser humano. Aleluia. Porque no mundo as crianças, desde que nascem, já são moldadas para se dar bem. Não são moldadas para praticar justiça, para falar a verdade. Existe isso nos ensinamentos do mundo? Quando você ouve falar de justiça, é uma palavra apenas na boca. Nas ações, não há nenhum compromisso com a verdade, com a justiça. Então, queridos, olhou para a mulher com a intenção impura. A mulher, qualquer que seja ela, casada ou uma comprometida. Aqui no Brasil tem o nome de noiva, não é?
ela já tem um compromisso com a pessoa. Ah, pastor, mas então eu não posso olhar para uma pessoa, achei aquela pessoa assim simpática e tal. Bom, você olhou com a intenção que, poxa, se eu pudesse encontrar essa menina no escuro. Não é? Ah, não, eu vou esperar papai e mamãe sair de casa, que é para eu chamar aqui alguém. Olha, no reino de Elohim, o caráter da pessoa, de uma jovem, de uma virgem, não é... Aí precisaríamos ter um estudo mais... Aqui os irmãos já têm, nós temos passado isso para os irmãos. Mas para os ouvintes que não são ensinados sobre isto, não é? O caráter de um filho de Elohim, como é que o Senhor deu a sua lei exatamente para que os membros da nação de Israel fossem capazes de respeitar um ao outro. Tanto que você vê qual o tratamento que se daria a um homem que encontrasse uma jovem comprometida ou no campo e abusasse dela, ou na cidade. Se ela, por exemplo, na cidade não gritasse, a pessoa gritou, os vizinhos vão ouvir e vão socorrer. E então o indivíduo, sabendo que vai ser pego, ele vai cair fora. Porque não vão alisar. Porque sobre essa pessoa que tentou pegar uma pessoa, o que pesa sobre ele é a pena de morte. Aí quando se fala em pena de morte, você sabe que muitos crentes, não é? Eles são contra Elohim. Falou em pena de morte, não, mas a Escritura diz não matarás. Inclusive citam esse texto para querer justificar o criminoso, o assassino. O morto, o agredido, o que foi lesado, não tem defesa. Até hoje eu nunca vi nenhum. Ah, não, poxa, a pessoa foi morta. Coisa horrível. Mata. Não, quem no mundo defende-se o criminoso. E tem toda uma organização para defender o criminoso por causa do... Isso é o mundo, é o sistema. Mas no reino de Elohim, não é assim. Veja que um homem que ficou na história, inclusive, que foi colocado como padrão para o reino de Israel, foi Davi. Davi. O Senhor poupou Davi? Pelo crime que ele cometeu? Pagou caro. Ele só não foi morto. Porque o Senhor disse, traspassei, e eu vou responder pelo teu pecado. E ele veio. Por isso é que o Senhor Yeshua foi morto. O pai não poupou o filho. Mesmo quando ele pediu para que ele não se afastasse dele. O que ele temia não era a morte, porque ele sabia que ia ressuscitar dos mortos. O que ele temia era o afastamento do pai dele. Isso é que ele sentiu, que ele sabia que ia experimentar isso, que o pai não ia ficar com ele. No momento em que ele assumisse os nossos crimes, o pai se afastaria dele, como se afasta de toda e qualquer pessoa que cometa pecado. Você, eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele momento muita alegria, muita festividade, mas depois não vigiou, pecou, o Espírito Santo vai embora. Não fica. Aleluia. E essa é a razão de muitos dos crentes não terem alegria. A alegria da salvação se foi. Por quê? Porque ele, ao invés de vigiar, de perseverar na unidade com o pai e com o filho, aí vai viver de qualquer maneira, o Espírito Santo não fica. Quando não ficou em Shaul. Davi, ele vai clamar ao Senhor, pedir, suplicar ao Senhor, porque não retirasse dele o seu espírito. E ele pagou caro pelo crime que ele cometeu. Você for olhar, observar as punições e a vergonha que Davi passou, mas ele suportou, porque ele sabia que ele estava errado. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia? Então, queridos, veja qual o caráter dos filhos de Elohim.
ao caráter. Quer dizer, tem que ter o controle da mente, tem que ter o controle dos sentimentos, tem que ter o controle das palavras e tem que ter o controle das ações. Não ficar cobiçando o que é dos outros. Certo? Aleluia. Aí você vai ver que o Senhor Yeshua, por isso que ele fala a respeito, se a vossa justiça não exceder a justiça dos perushim, dos sofrim, ou seja, escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Nós temos que atingir essa estatura. Por isso é que hoje você vê a imundície dos que são do inferno, o caráter de quem é do inferno, de quem está indo para o inferno. É fazer comentário a respeito de uma pessoa como o Senhor Yeshua, da forma que eles fazem. As zombarias, os escarnecimentos. Mas eles estão fazendo, deixa, eles vão responder pelos atos dele. Eles estão revelando o caráter dele, eles estão revelando o que eles são. Que o Senhor Yeshua, não é? Uma pessoa pura, não tinha pecado nele. Ele não tinha problema nenhum de conviver com o sexo masculino e feminino, porque da pureza que ele é. Não é? Agora, eu diria, os canalhas, não é? Os imprestáveis, até para o lixo não presta, é que usam dessas linguagens, dessas propagandas que fazem, das zombarias, não é? Que eles manifestam, porque ele está expressando o caráter do pai deles. O que é que o pai deles sabe fazer? Roubar, matar e destruir. Você já viu aí como é que é no mundo a competição para exercer o domínio? É roubo, não? Assassinatos e destruições. Trabalham para construir, daqui a pouco vem a bomba para destruir tudo. É o mundo, é o sistema. Como é no reino de Elohim? Então, nós que somos chamados, ouvimos a voz do Senhor, que fomos trazidos para o Senhor Yeshua, vamos aprender com ele. E essa escola nós temos que ir. E o mestre está ensinando. E nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Porque, pastor, o que eu faço com meus olhos, então? Porque quando eu estou na rua, agora não preciso nem ir para a rua, porque eu tenho um celular que eu fico esperando todo mundo dormir. Às vezes nem para dormir eu espero, já estou na rua. Às vezes eu dou a cabeça no poste. Não é? Porque nos meios de comunicações a prostituição está aí sendo oferecida porque os escravos precisam ser dominados. Os escravos precisam dar lucro para os empresários do crime. Então, ter todo um mecanismo que é para a pessoa ficar prisioneiras. Não é? Tudo é feito para consumir bebida alcoólica, não é? O pretexto para consumir bebidas alcoólicas, e as pessoas ficam na agonia, porque quando você entra no reino de Elohim, você vai aprender com o Senhor Yeshua para que você não seja uma pessoa ansiosa, não seja uma pessoa medrosa, não seja uma pessoa que se destrua, fica dependendo das pessoas do mundo, oferecer para você diversões, que é para você se distrair, mas a gente precisa, pois é, todo escravo precisa de bebida, todo escravo precisa de diversões, não é? Que os outros produzem, que é para ele ir, para parecer, aí volta para casa, pior ou melhor? Volta bêbado, o que vai acontecer? Volta iludido. Ele foi para uma festa, né? Ele viu tantas mulheres lá, que ele ficam... Eles voltam satisfeitos ou insatisfeitos? Ele não pôde pegar nenhuma delas. O que é que ele vai fazer quando chegar em casa? Se ele é solteiro? Sei lá. Vai ficar com insônia. Vai deitar e ficar pensando. Porque o mundo trabalha para destruir. Aleluia.
Nós temos que conquistar a nossa liberdade. E eu sei que existe a influência pelas vistas, por isso eu não vou pôr coisas mais perante os meus olhos. Eu tenho que me libertar. Eu preciso conquistar a minha liberdade. Ah, pastor, mas eu não tenho controle disso, eu não consigo me conter. Então se case. O viciado é um escravo, ele está dominado. E existem muitas espécies de vícios. As drogas estão aí exatamente para as pessoas darem lucros para os que comercializam com ela. As bebidas, as drogas, os motéis, não é? Os empresários do crime estão aí, fazendo toda espécie de propaganda, porque veio na sociedade de Israel, a virgem era para ser respeitada. Não é o que a gente vê pela leitura da Escritura, porque eles não conseguiram se libertar. O resultado, perderam até o território deles. Porque o escravo não fica para sempre na casa. Perderam a própria nação, o próprio território, foram dispersos pelo mundo. Esse foi o resultado final da desobediência dos Yehudim. Os fiéis prestaram um serviço grandioso à nação, ao mundo, aos habitantes da terra. Mas os infiéis foram os responsáveis pelo que aconteceu com a própria nação, porque não souberam viver de acordo com as regras estabelecidas pelo Senhor. E o Senhor não mudou. Que o Senhor nos abençoe. Observe isso, né? Porque note bem a diferença da lei do Senhor para o reino. A virgem, não é? A compromissada, a casada, o jovem casado, o homem, enfim. As normas, as regras estabelecidas pelo Senhor expressarão o caráter do Senhor. Certo? Agora, como é no Brasil? A coisa no Brasil e no mundo ficou tão bagunçado que hoje os pais não têm mais como segurar os próprios filhos e as filhas. Por causa da influência de uma sociedade podre, que eles chamam de liberdade. Mas libertinagem não é liberdade. Um pai e uma mãe não ser respeitado, né? Porque os criminosos transformaram a família num prostíbulo. A ponto de ter pai até que diz, não, mas eu prefiro que minha filha venha para dentro de casa com o namorado dela do que ela sair por aí. Olha só, olha o nível que chegou o caráter das pessoas. Porque ele não tem o domínio, a filha não aprendeu a respeitar, o filho não aprendeu a respeitar, e ele deixa a filha aí para dentro de casa, que chama de namorado. É o termo que é utilizado hoje. Com um homem, depois o homem vai embora, esqueceu a cueca, ele ainda vai lavar a cueca. Não sei, ele esqueceu a cueca aqui, vou lavar, para entregar para ele. Isso é homem? Isso é lar? Mas essa é a transformação que foi produzida pelos criminosos que dirigiram a nação. Chegou a esse ponto. Porque eles não têm moral, eles passaram o que eles têm para o povo. E vocês estão vendo aí como o esforço que é feito para destruir as famílias. Porque eles querem dominar todo mundo. Então, pessoas que não têm o domínio de si mesma facilmente serão dominadas. Aleluia! Agora, o caráter dos filhos de Elohim vai ser adquirido pela instrução que eles recebem de Elohim, do Senhor Yeshua. Olha os discípulos dele como os que permaneceram com ele. Olha o que aconteceu. O que ocorreu com eles. Os que permaneceram. Então, queridos, esses ensinamentos para as pessoas que entraram no reino, e aí você diz, pastor, mas eu tenho um problema com minha mão, com a direita ou com a esquerda?
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Melhor é para ti perder um membro do que ser lançado todo o teu corpo para o inferno. Pois é. Isso é para você ver a importância de se entrar no reino de Elohim, de não ser arrastado. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Porque mais lá na frente vai se ver que os olhos, ou o olho, é a lâmpada do corpo. É por onde entra, não é? Ou a luz ou as trevas entrarão pelas vistas. Os ouvidos, as palavras que vêm das trevas ou da luz estão penetrando. Vai produzir efeito? Hã? Se você não souber usar o celular, você será um escravo do mundo, tranquilamente. O que é que você procura todo dia? Quando você pegar o celular, pergunte a você mesmo, sou eu senhor do celular ou ele é meu senhor? Quem está exercendo maior influência? Você seleciona? Tem capacidade para isso? Ou você já está automatizado? Já vai direto para aquele ponto? As pessoas do mundo trabalham para dominar as pessoas. Eles não fazem nada para que você seja livre. Aí faz uma propaganda, é evidente, não é? É evidente. E a pessoa, antigamente, inclusive, quem tinha celular, andava pelo meio da rua para dar aquela ideia de que, poxa, tá vendo? Eu tenho celular. Até que ele dá com a cabeça no poste. Não é? Você tem que se desviar das pessoas. Tal é o estado delas na rua. Perderam a capacidade de perceber a sua própria realidade. Então, queridos, os ensinamentos do Senhor Yeshua são exatamente para libertar o ser humano dessas prisões, dessas garras malignas. Por isso é que ele disse para aqueles que haviam ouvido e recebido a sua palavra: se vós permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque ele tem algo a ensinar para os discípulos. Então os discípulos vão conhecer o que ele tem para ensinar, vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los. Quem não conhece, vai ficar como? De quem? De Satã, do pecado, porque o pecado é sócio de Satã, sócio majoritário. Ele tem voz. Na reunião, não é? Satã, pecado imundo, carne. Satã, pecado, carne. Aí cada um tem a sua parte. Aí o pecado dita não para a carne. Você vai fazer isso porque eu quero que tu faça. E a pessoa que está dominada pelo pecado vai fazer, está andando na carne. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Depois nós vamos continuar. Temos algo ainda mais sublime para transmitir para os irmãos. Temos que ir aos poucos, porque o estudo não pode ser passado assim, certo? Se essas palavras que foram passadas para você hoje permanecerem em você, aí você vai se tornando um quê? Discípulo do Senhor Yeshua. Quando estiver lendo que o Senhor falou, vê o que é que o Senhor falou, recebe e põe em prática. Se não puser em prática, não tem valor nenhum. Aleluia? Bendito seja o Senhor. Se a semente, você pega uma semente, eu gosto muito dessa fruta aqui, eu vou guardar a semente, vou botar ali na geladeira. Vai nascer alguma coisa? Não, eu vou colocar ali em cima daquela pedra que é bonita, aquela pedra mármore, linda aquela pedra, vou botar essa semente para todo mundo ver. Vai nascer alguma coisa? A semente tem que ser posta no lugar adequado para que ela possa produzir, receber os elementos necessários para que ela possa brotar e transformar-se na árvore e para dar o seu fruto. Desculpa, eu termino nem induzindo os irmãos. Dá o fruto. Dá o seu fruto. Pode ser muitas mangas, mas o fruto é a manga. Que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor te guarde. Conquiste a sua liberdade.